E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Um dos assuntos que eu mais falo aqui no canal é sobre celulares, e hoje eu vou te falar 5 dos modelos com maior desempenho para você jogar no ano de 2024. E é claro que eu vou trazer aqui para vocês celulares de todas as faixas de preço, desde os mais baratinhos, que ainda assim entregam um desempenho muito bom em jogos, até os celulares mais top para jogar que tem aí no momento. E caso você tiver interesse em algum dos celulares que eu vou estar falando aqui, eu vou deixar aqui na descrição todos os links de todos os aparelhos bem organizadinho para vocês. Começando pelo celular mais barato que você vai querer ter se o seu foco é jogo. Não tem jeito, galera, é o Galaxy A05s. Ele se destaca aí bastante pelo seu processador Snapdragon 680 e também 6 GB de memória RAM, que sinceramente é o mínimo que um celular precisa hoje para você não ficar passando raiva com o celular travando até no uso básico. Até existem celulares que vai trazer um processador um pouquinho melhor, como o Moto G34, por exemplo, mas ele vai ser muito limitado aí por ter só 4 GB de memória RAM, que além de ficar travando seus jogos, provavelmente você também vai querer quebrar o telefone na parede, porque ele vai ficar travando muito até no uso básico. Agora em 2024 e nos anos pra frente aí, o mínimo que você tem que ter para um celular é 6 GB de memória RAM. Se você não quiser passar raiva, segue a minha dica. Mas voltando aqui para o A05s. Além do processador de entrada excelente e também dos 6 GB de memória RAM, você ainda vai levar câmeras superiores para a categoria, porque o celular aqui tem uma câmera boa. Inclusive, você vai conseguir filmar até a 60 frames por segundo e ele ainda vai receber atualizações aí até o Android 15. Resumindo, esse aqui é um telefone excelente se você quer jogar e quer um telefone de entrada, não tá podendo gastar muito, e até pro uso do dia a dia ele vai fazer muito bonito. E hoje, esse carinha tá custando aí aproximadamente seus 750 a 850 reais. O segundo celular da lista é o Redmi Note 13 4G da Xiaomi. Aqui temos algumas melhorias em vários pontos, principalmente em relação à tela, com display AMOLED e com taxa de atualização de 120 Hz. Isso vai fazer você conseguir jogar jogos aí até 120 FPS, né? Para quem joga sabe que a tela faz muita diferença. Além disso, aqui a gente tem uma melhoria também no processador, sendo que ele vem com o Snapdragon 685, que é sim um pouquinho melhor do que o Snapdragon 680 do A05s. E aqui você também vai ter a opção de escolher entre dois modelos, que seria o modelo aí com 6 GB de memória RAM e um outro modelo com 8 GB de memória RAM. Que na minha opinião, 8 GB é o ideal, sendo 6 GB o básico, 8 GB é o ideal para você ter hoje em dia. Em relação também aos outros aspectos do aparelho, a gente já vai ter aqui uma melhoria também muito boa na câmera, porque ele se destaca dos outros da mesma categoria, trazendo um sensor de 108 megapixels, que é excelente para tirar foto. E também tem som estéreo com recurso Dolby Atmos, que também está acima para a categoria. Para quem não sabe, o som estéreo é quando o som sai tanto aqui por baixo, né, onde tem o carregador, tanto aqui por cima, onde você coloca na orelha para falar. Porém, aqui é o mesmo microfone, tanto para você atender chamada quanto para sair o som mais alto. Isso faz com que, por exemplo, se você estiver jogando sem fone, quando você estiver jogando, se por exemplo for um jogo de tiro, o tiro estiver vindo desse lado de cá, o som vai sair nesse alto-falante. Você vai perceber que o tiro está vindo do lado de cá. E vice-versa, do outro lado também. Isso é muito bom para quem quer jogar, principalmente. Resumindo, o Redmi Note 13 ele tem um desempenho muito sólido em jogos, principalmente, e ele também traz alguns recursos superiores, como a tela e o alto-falante estéreo que eu falei aqui. E esse carinha tá custando aí entre seus 950 até uns 1.100 reais, dependendo da versão que você for pegar, se for de 6 ou de 8 GB de memória RAM. Passando agora para uma categoria mais acima, agora saindo dos celulares básicos e indo para os intermediários, mais um destaque para a tela da Xiaomi, porque aqui a gente já tem um display Full HD Plus, que ele se aproxima muito de uma tela com resolução 2K, além da tela também AMOLED e com 120 Hz igual do Redmi Note 13 normal. O processador dele também se destaca muito aqui por ser um Snapdragon 7S Gen 2, que é muito superior ao do Redmi Note 13 normal. E também ele já tem aí
256 GB de armazenamento, que é sim muito bom para quem quer jogar, principalmente se você quiser ter muitos jogos ou também quiser ter jogos muito pesados. Além também dele ser um celular muito bom para jogo, ele também é excelente pro dia a dia, principalmente se você for uma pessoa meio desastrada, porque ele traz, por exemplo, uma resistência muito grande na tela, que é o Gorilla Glass Victus, que inclusive é uma proteção que está presente mais em topos de linha. É raro você ver uma proteção dessa em celulares intermediários. A câmera dele também é muito boa para fotos, tendo 200 megapixels no sensor principal, que é quase o dobro do Redmi Note 13 normal. E hoje o Redmi Note 13 Pro 5G ele está na faixa aí dos seus R$ 1.500 a R$ 1.600. Esse carinha aqui agora, ele é polêmico, viu? O Poco X6 Pro, ele é tão bom para jogo que eu diria que foi até um erro da Xiaomi ter lançado ele. Porque ele simplesmente tornou meio que irrelevante alguns modelos topo de linha. Isso porque aqui a gente tem um processador Dimensity 8300 Ultra da MediaTek, que tem o mesmo desempenho em jogos que, por exemplo, o Snapdragon 8 Gen 1, que é extremamente potente e só veio equipado em modelos topo de linha. Ele vai ter aí duas versões, uma de 8 GB de RAM e 256 de armazenamento, e outra com 12 de RAM e 512 de armazenamento, sendo a de 512 GB um pouco superior por ter a tecnologia do armazenamento UFS 4.0, que é sim superior, ele vai fazer você abrir jogos, arquivos mais rápido e também salvar arquivos no telefone mais rápido. Não é nada assim extraordinariamente, não é nada assim que vai mudar muito a sua experiência, mas é um conforto a mais sim que o telefone traz. A tela dele também é muito boa, apesar de que eu já vi relatos aí de pessoa falando que ela é meio pálida, né, meio sem cor, vamos dizer assim. Mas tem como se alterar, inclusive, nas configurações para um modo de tela mais vívida. A única coisa que ele pecou, na minha opinião, é nas câmeras, porque a linha Poco ela tem isso, na verdade, né? Eles focam tanto em desempenho que acaba não sobrando tanto recurso para focar na fotografia, senão o telefone teria que custar bem mais. E esse carinha aqui, inclusive, ele tá custando entre R$ 1.800 a R$ 2.200, dependendo da versão que você for pegar, se for com 8 GB de RAM ou com 12 GB. E o nosso último celular da lista aqui não poderia ficar de fora de forma alguma. Primeiro porque o Galaxy S23 é o celular mais barato que a gente encontra hoje em dia com o processador Snapdragon Gen 2, que é simplesmente um dos processadores mais potentes do mundo. Ele tem aí também 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, que até tem a versão de 128 GB, mas não compensa pelo valor, é muito pouca diferença para o de 256. Esse conjunto todo do Galaxy S23 vai te fazer ter desempenho de sobra para você jogar qualquer jogo que você imaginar no gráfico mais alto possível, cuspindo FPS. A partir do Poco X6 Pro, você já não vai mais sentir tanta diferença do desempenho em jogos do último celular dessa lista aqui, que é o S23. Porém, eu coloquei o S23 na lista porque ele traz recursos incrivelmente bons que, por exemplo, o Poco X6 Pro não traz. Por exemplo, aqui no Galaxy S23 você vai ter a melhor câmera, a melhor tela, vai ter também coisas como o ecossistema Galaxy, que tem, por exemplo, o relógio, tem, por exemplo, o fone que você pode ir comprando com o tempo e tem uma integração muito boa esses produtos Galaxy entre eles. E para mim a cereja do bolo do Galaxy S23, que é a inteligência artificial. E o Galaxy S23 está custando hoje aí na faixa dos seus R$ 3.000, tá bom? Você acha até ele mais barato em algumas promoções, porém o preço médio dele está nessa casa dos 3.000. E pessoal, esses são os 5 celulares que eu mais indico aí se você quer jogar, além também de eu ter destacado aí outras características que fazem deles muito bons para uso no dia a dia, câmeras, alto-falantes e tela, por exemplo. E aproveita para você comentar aqui, por favor, se você tem algum outro celular que você colocaria aqui nessa lista, porque quem sabe ele não apareça na próxima, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui, agradeço muito pela audiência de vocês e é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.